Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo Facebook, YouTube, Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. A administração tem muitas facetas, que vão desde gestão financeira, mas que passam fortemente pelas pessoas. Sem pessoas não existem organizações. E justamente são as pessoas que estão sendo mais impactadas nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo na história do Brasil e na história da humanidade. Para falar sobre impacto, sobre alternativas, sobre aprendizagens e como é que pessoas podem ajudar pessoas, está conosco hoje o Diego da Costa, administrador, com quem nós vamos conversar a partir de daqui a pouquinho. Para conversar junto comigo com o Diego está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, consultora de imagem e membro da Coordenação Nacional da BPW. Tudo bem, Alessandra? Alessandra Fraga. Tudo bom, Rogério. Então, vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional, coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu no momento que estamos vivendo, né, onde nossas vidas foram colocadas em xeque com a pandemia, com a crise viral, e nos perguntamos o que vamos fazer. Então, Ana Paula, Rogério e eu criamos esse espaço, o espaço do Movimento Solidário para todos, trazendo diversos profissionais de diversas áreas para falar, para dar dicas, para contar as suas dores, como estão passando por tudo isso. Por isso tudo, esse compartilhamento, essa conversa ajuda a todos nós e a vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula. Gratidão, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte desse movimento, que por meio de várias conversas com profissionais de várias áreas, tenta auxiliar a comunidade a crescer e a desenvolver de alguma forma, mesmo que tenha iniciado durante a pandemia, durante essas questões que a Alessandra já colocou, nós buscamos alternativas para seguir em frente da melhor forma possível. Rogério? Eu sou Rogério Bon, administrador, sou professor de pós-graduação, palestrante na área de gestão de pessoas, na área de inovação, consultor empresarial, fundei há tempos consultoria há mais de 25 anos, sou escritor, estou lançando meu 9º livro logo na sequência, e conselheiro do Conselho Federal de Administração, junto com meu amigo Diego Costa, que a gente tem a satisfação de receber aqui. Diego, muito obrigado por abrir tua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês. Muito legal aqui, diretamente de Aracaju, de Sergipe, né, falando com vocês aí, muito bacana. E eu sou Diego da Costa, administrador, como o Rogério já adiantou. Eu tenho uma pós em gestão de marketing e recentemente acabei um MBA em gerenciamento de projetos. Né, atuo nessa área de comunicação também, de marketing, gestão de projetos. E atualmente estou no Conselho Federal representando o querido e pequeno, mas grandioso estado de Sergipe. Então, alegria estar com vocês aqui. Vamos trocar ideias aí sobre esse momento. Diego, todos nós estamos sendo impactados pelo momento. Algumas pessoas sentem-se mais fortemente impactadas, outras conseguem lidar com toda essa questão de uma forma mais tranquila. A mesma coisa acontece com as empresas. Tem empresas que estão conseguindo se superar nesse momento e outras não. Na tua percepção, e tu é um homem que trabalha com pessoas, tu colabora com o desenvolvimento de pessoas através de diversas técnicas, mentorias, coaching e outras questões mais, como é que tu estás percebendo o impacto que as pessoas e as organizações estão sentindo nesse momento? Olha, Rogério, inicialmente é importante dizer que nós precisamos realmente alavancar essa questão da mudança, né, da inovação, dessa percepção toda. Eu já falava isso há muito tempo, né? Falo isso já há mais de 10, 12, 15 anos. A única certeza que nós temos é que tudo vai mudar e vem mudando. Então não foi uma pandemia e não foi o Covid-19 que fez o mundo mudar. O mundo ele ia mudar de qualquer forma. Mas a grande questão é a importância, né, de como as pessoas vão se comportar em relação a todo esse processo de mudança. Então, ter esse entendimento é fundamental.
porque as pessoas não querem mudar, né? Porque a mudança dói, né? É dolorido, né? Você construir uma mudança é muito dolorido. Então é importante que você tenha esse trabalho, né? Essa percepção da mudança, da inovação, da transformação, e a pandemia ela veio para acelerar esse processo, né? Esse processo mais online, né? Trouxe pessoas que fazem trabalhos dessa questão, né? De canais de comunicação, o próprio YouTube, Instagram, Facebook, né? Nunca se fez tanta live como nos dias atuais, então é importante tudo isso, já poderíamos ter feito isso há muito tempo. Só que o que acontece, né? Algumas pessoas foram de surpresa atingidas porque não estavam preparadas. E esse é o papel do profissional de administração, na minha visão, trazendo essa preparação, né, para as empresas, né, do planejamento. Naturalmente que um planejamento, por melhor que fosse feito, né, ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Mas imagina quem não tem planejamento, como é que deve estar, né, nesse momento. Muita gente não tem planejamento, não entende o que está acontecendo, e aí fica essa confusão toda nesse processo aí. Diego, uma das questões que parece ser, assim, talvez o mais desafiador nesse momento é a transformação das pessoas. Porque muitas pessoas têm um perfil, um mindset mais conservador, têm um perfil mais restrito e tem dificuldade de fazer as coisas de uma forma diferente, ou está acostumada a fazer as coisas daquele mesmo jeito. E para essas pessoas, me parece que o momento está sendo particularmente difícil. Que alternativas tu poderias trazer para essas pessoas e para as outras pessoas superarem ou conseguirem lidar melhor com tudo isso que está acontecendo hoje? Então, o que é importante para as pessoas? Elas precisam entender que a mudança ela vai chegar nas nossas vidas. Né? Nós temos, isso é a única certeza. Existe, a vida é um ciclo, né? Quem estuda administração sabe do ciclo de vida do produto, mas a vida é um ciclo. A gente nasce, cresce e a gente vai morrer em algum momento, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção do ciclo de abrir e de fechar, e quem não tem esse mindset realmente de crescimento, né, de aprendizagem, vai sofrer muito. E aí vem o papel do profissional, né, tanto de administração, de recursos humanos, os treinadores, os coaches, né, de fazer essa transformação nas pessoas, de trazer essa ideia para as pessoas da importância de treinar a mentalidade. Se há um preconceito, porque, não, eu não sei, eu não vou aprender, tal, não, todo mundo é capaz de aprender, de desenvolver esse mindset mais produtivo, de aprendizagem, né, de interação e dessas consequências todas. Então, essa mudança, ela é o único processo, Rogério, que a gente tem, e isso, absorver isso é importante demais, né? Além disso, eu costumo falar para as pessoas também que a ideia do controle, né? Tem muita gente querendo controlar tudo ao seu redor, né? Então, a gente não controla, a pandemia, ela está aí, o vírus já está nas nossas ruas, está nas nossas casas, e o pessoal quer controlar o vírus, tal, e não controla. Então, assim, é uma percepção que tem que ser dada também, esqueça esse tipo de ideia de que você pode controlar algo que você não controla. Então, aprender com isso é importante, além de desenvolver essa mentalidade, entender que você não está no controle de praticamente nada, né? Você tem que estar bem posicionado, né? Estar bem posicionado e tentar, do jeito que você consegue, ajudar as suas organizações, onde você trabalha, né? O local do seu emprego, e pensar nessas questões, entendeu? Muito por aí que eu penso. E uma coisa que me parece também relevante é esse momento, ele pode ser aproveitado pelas pessoas para, de alguma forma, enfrentar algumas crenças que ela tinha, e já que está tudo sendo transformado, ela aproveitar para enfrentar aquela situação e tentar transformar algo que ela considerava que não podia ser transformado, e aproveitar para aprender. Me parece que cada dia nós estamos aprendendo mais sobre alguma coisa. As pessoas, muitas pessoas estão aproveitando para ler, para assistir vídeos, para assistir lives, enfim. Mas há pessoas que não. Há empresas que não estão mudando nada, estão simplesmente paradas esperando para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer é que vai passar esse período de pandemia, daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei, e lá na outra ponta, né, do outro lado da travessia, vão emergir pessoas bastante preparadas, e quem não fez nada de diferente vai chegar numa velocidade mais lenta e em menores condições de competitividade. Como é que te parece isso? Cara, eu penso exatamente assim, Rogério. Eu imagino que a preparação, é o que eu falo, ela faz parte, né, da nossa vida. A gente tem que estar sempre buscando essa preparação. Infelizmente, nós, aqui da América do Sul, nós temos ainda essa identidade muito frágil nessa área da preparação, do planejamento, né, do estudo, de conhecer as teorias,
Então a gente vai muito para execução, para fazer as coisas, né? Isso é muito, muito preocupante, porque é uma característica latina, uma característica do hemisfério sul do planeta, né? Infelizmente. O hemisfério norte já se prepara um pouco mais. E quando você vai para países como Japão, China, até o próprio Estados Unidos, mas o pessoal do Oriente se prepara ainda mais. Então, uma preparação mais forte nesse do planejamento. Então, é um momento que você pode planejar. O trabalho, eu vou dar um exemplo aqui específico do meu trabalho, né? Eu trabalho de 8 às 14, foi reduzido. O trabalho era manhã e tarde, né? De 8 a meio-dia e de 2 às 5, 5 e meia, por ali. Então, houve uma redução, no sentido não do tempo, né, do trabalho, mas sim de fazer as 30 horas direto, né, de 8 às 14. Então, eu fiquei com as tardes mais livres. O que eu fiz? O que você falou, busquei treinamentos online, busquei livros, né, eu já tinha adquirido um Kindle já para mim, então, livros digitais, outras plataformas, aceitar convites como esse para participar de encontros, de reuniões, de bate-papo com outras pessoas. Então, é isso que faz parte do processo, né? Então, as pessoas ficam muito, ai meu Deus, né, quando que isso tem que passar rápido, é a coisa de não controlar, a gente não sabe o tempo, né, que vai acabar. E essa ideia do novo normal, que está todo mundo falando muito sobre isso, eu estou com você, Rogério, o novo normal vai ser essa característica, vai ter essa característica de pessoas muito bem preparadas e pessoas que vão ficar no meio do caminho sem ter estudado, sem ter criado conexões, sem ter desenvolvido um aprendizado no online, por exemplo, né, de fazer treinamento, cursos online. Então, vai ter que aprender de qualquer jeito, porque isso não tem retorno mais na minha visão. Isso vai ser, não é um novo normal, já é o normal, hoje já era o normal um tempo atrás, né? Mas a gente a pandemia acelerou esse processo para que todo mundo começasse a entender da importância de estar nesse meio e de ter esse entendimento geral em relação à parte online e à parte da mudança, né, especificamente, que eu gosto muito dessa questão da mudança. Eu não vejo outra alternativa. Quando eu vou para um colaborador que ele fala assim, não, sempre foi assim, né, sempre foi desse jeito, cara, eu falo, cuidado, porque não é isso a resposta. Você tem que entender que você faz assim, mas tem que fazer diferente depois. Sempre tem como fazer diferente, fazer melhor, aprender, desenvolver. Então, na minha visão, eu continuo nessa tecla aí, sabe, Rogério? Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Rogério. Gratidão, Diego, por ter aceito o convite de estar aqui hoje com a gente, compartilhando seus conhecimentos, essas informações e trazendo essa questão para a discussão do mindset, do pensamento de mudança e toda essa transformação causada pela pandemia de forma tão acelerada, né? Porque a transformação ela já vinha acontecendo, só que de forma gradativa, possibilitando o planejamento. Né? Quem fez o seu planejamento já teve dificuldade de lidar com esse momento. Quem não fez, tendo uma dificuldade maior ainda. Mas a gente sabe que, como tu mesmo trouxeste, os latinos eles têm uma cultura que dificultam pensar nesse planejamento, né? A gente está acostumado a viver no improviso, né? Os brasileiros até são bem vistos na questão de criatividade, porque nós somos muito criativos, porque sempre vivemos no improviso, então sempre tivemos que ser inovadores de forma muito rápida. E existem aqueles que estão utilizando esse momento da pandemia para poder inovar, transformar, enxergar o novo, viver a oportunidade, mas também a gente tem um outro lado, que são aqueles que sobrevivi apesar da pandemia. Se eu estou sobrevivendo, improvisando desse jeito, então quer dizer que eu posso continuar assim, que eu vou dar muito mais certo, né? E entra até mesmo na questão da negação. A negação do precisar aprender e evoluir. Não, aqui tá bom, se eu tenho meu empreguinho, minha cervejinha no fim de semana e a minha sombra e água fresca, eu não preciso mais do que isso. Só que o mundo ele vai evoluindo, vai desenvolvendo, vai trazendo novas ferramentas e novas plataformas para que a gente possa trabalhar, aprender, ensinar, compartilhar. E para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, vai acabar aumentando a distância daquelas pessoas que buscaram aproveitar a oportunidade de transformação, de inovação e enxergar como crescimento. Tu acredita que essa pandemia vai mexer muito com as pessoas a ponto de haver grandes transformações
e essas transformações darem continuidade quando as coisas entrarem não numa normalidade, né, mas entrar num processo de equilíbrio das atividades e de ações? Ou você acha que quando entrar nesse equilíbrio pós-pandemia, as pessoas vão voltar a fazer várias atividades como eram antes, porque, afinal de contas, a pandemia já passou? Bom, legal pela pergunta, assim, acho que é uma oportunidade de falar um pouco mais sobre pessoas, né? Nós temos essa prática de voltar para um estado inicial, às vezes num processo, né, de transformação. A gente vai, né? Quantas pessoas a gente não já viu, assim, o cara é um corredor, por exemplo, de rua, o cara consegue correr uma maratona, emagrece, perde peso e tal, corre uma maratona, mas depois volta a ganhar o peso de novo, volta a ser do jeito que ele era antes e tal. É uma coisa muito louca isso, né? Mas, assim, é um pouco da prática do ser humano, né? É voltar para o estado inicial, aquela questão. A gente fala muito da zona de conforto e tal, e há uma discussão muito grande sobre essa ideia de zona de conforto, né? Para uns, a zona de conforto é o melhor local que existe. Então, tem gente que, tem alguns teóricos que falam, vamos ampliar a zona de conforto, né? Para ter uma zona de conforto maior, para descansar mais na zona de conforto. Outros já falam, é bom sair da zona de conforto, buscar o novo, né? Saltar no escuro, né? Buscar uma outra coisa. Então, assim, é muito preocupante, mas vai depender muito de pessoa para pessoa, sabe? Eu acredito muito nessa ideia de que você precisa alavancar a sua atividade profissional sempre, né? Aprendizado constante. Então, quem está nos assistindo aí, é importante aprender sempre. E hoje o aprendizado não significa um investimento muito alto em muita coisa, não é preciso comprar cursos muito caros. Hoje a informação está na palma da sua mão. Você tem canais na internet, você tem o YouTube, você tem o Instagram com grandes players falando sobre diversos temas na área de recursos humanos, na área de finanças, na área de marketing, na área de coaching, desenvolvimento pessoal, e aí vai. Ou seja, ninguém pode impedir você de aprender algo novo todos os dias. E aí a pessoa fica, desculpa falar assim, mas no mimimi, dizendo, não sei, eu não consigo, tal. Então, isso é uma coisa muito triste de parte da sociedade. Então, quem consegue sair desse mimimi para o protagonismo mesmo e conseguir alavancar a sua carreira, aprendendo coisas novas, estudando, treinando, né, vai ter um sucesso, né? Não tem dúvida, a coisa não tem, é certo isso, é certo. Vai errar muitas vezes, natural, e faz parte de um processo de aprendizagem também, né? A gente sabe que o erro faz parte, mas isso você vai chegando aos poucos, vai treinando, vai aprendendo. Então, eu defendo muito isso, mas sobre a questão dos latinos, eu quero fazer só aqui uma história para vocês, né? Eu terminei recentemente o MBA em gerenciamento de projetos. Teve um professor lá de São Paulo que ele é da área de escopo e ele falou uma coisa interessante. Ele fez lá um trabalho com gente na sala, né? Dividiu a turma em 4 grupos, sendo que 2 grupos eram de auditores e 2 grupos de executores, né? Pessoas que iam executar um projeto. E aí você tinha 20 minutos todo o projeto. Você tinha 15 minutos para planejar e 5 para executar, né? Já falando daquela questão que a gente estava comentando, né? Ninguém quer planejar. E no planejamento é uma confusão, ninguém sabe planejar, ninguém sabe, alunos formados, tá? E aí ele falou, depois da turma, os erros que aconteceram, ele apontou e falou, eu já fiz esse trabalho em mais de 300 turmas, apenas um grupo acertou no interior de São Paulo, né, em Campinas, e eram alunos de uma multinacional norte-americana. Ou seja, a tradição, né, a questão de você estar numa organização que preza pelo planejamento, que tem a ideia de entender quem vai liderar o processo, né? Um líder de um projeto é importante ter essa liderança, né? Aqui vocês estão com esse projeto, alguém puxa o projeto, não, todo mundo manda tal, e não funciona assim, né? Se for assim, me perdoem se vocês são assim, mas não vai funcionar. Tem que ter uma pessoa que puxa o projeto, que é o líder do projeto, é o gestor do projeto. Não significa que é um cargo, tá certo? É uma função. O projeto tem início, meio e fim. Quando acabou, troca a liderança, troca a coordenação. Esse também é outro problema de nós do Brasil aqui, que às vezes tem uma perpetuação nas coisas, né? Ficar ali, tal, sentado na cadeira, naquele trono maravilhoso, né? Com a coroa, e aí não sai do lugar. Então precisa ter oxigenação, é importante nas organizações isso. Eu fiz parte do movimento de jovens empresários, assim como o Rogério também fez, e lá a gente vê que a oxigenação funcionou. Bem ou mal funcionou, o jovem às vezes até pior do que os mais velhos, mas funcionou, ele está caminhando, vai mudando, faz parte do processo. Então, eu defendo que as pessoas elas precisam ter esse entendimento, né, do aprendizado. Nós nunca vamos estar prontos e acabados, não vai ter fim, a gente vai morrer, né, treinando, pensando e aprendendo. Alessandra Fraga.
Diego, gostaria de agradecer por tudo que tu falaste até agora. Eu acho que auxilia muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. E tu falando nessa questão de desenvolvimento do processo, e em várias outras conversas que a gente teve com algumas pessoas, a gente fala sempre focando para o empreendedor, essa questão da dificuldade do empresário, do empreendedor de mudar o seu negócio. Medo, né? Esse medo de inovação, né? E agora a pandemia está vindo colocar todos os nossos medos em xeque, né? Muitas vezes a gente tinha medo de mudar o negócio, porque o negócio é nosso, né? A gente se apropria do negócio e não pensa que para ele ter continuidade a gente tem que desenvolver o negócio, né? Então tem muitas pessoas que pensam ainda que tem que ficar estagnado naquele processo e ponto, e não estão percebendo que aquilo é o fim do seu negócio. Então, agora, durante a pandemia, a gente percebe que muitos empresários, empreendedores estão fechando seus negócios e aqueles que estão ainda têm medo da pandemia, medo do vírus, medo dessa inovação, né? Porque as pessoas ainda têm o conceito de inovação que é algo muito grande, é mudar muito. Às vezes não, é uma pequena mudança, até uma mudança de mentalidade dentro do seu negócio, né? Então, eu queria ver contigo essa questão, num momento, emocionalmente, né, a gente está tendo que acessar muito a questão da inteligência emocional, e tu falou na questão de estudar, de aproveitar esse momento para a gente readequar, reaprender, se reposicionar, às vezes até no mercado, né? Mas a gente sabe que o hábito, né, a gente gasta menos energia mentalmente usando o hábito do que pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa é desgastante. E a gente já está tendo essa questão emocional do vírus. Então, os negócios dos empreendedores, esses que não pensam já fora da caixa, estão sendo colocados em xeque. Eles têm que inovar, mas não sabem quando e não sabem o time disso. Porque até onde eu estou preparado? O que mais eu tenho que aprender? Né? E a gente hoje, até em outra entrevista, a gente está falando é melhor feito que perfeito, né? E que a excelência vem da prática. Então, eu queria ver contigo dicas desse time. O que a gente tem que fazer para dar essa virada de chave nesse momento que a gente está vivendo? Muito legal, obrigado pela pergunta também. Assim, o que eu penso que é importante, né? Você tem na mentalidade a ideia da transformação, né, como eu falei. Então, assim, se você tem, e aí eu vou entrar num campo mais de conexão, você com você mesmo, né? Não ser a religião de quem está nos assistindo, mas existe uma conexão entre você, eu chamo de conexão com o Criador, conexão com Deus, conexão com o divino, porque eu sou católico e acredito. Mas não importa, né? Não estou falando de religião aqui, você pode ser ateu e não acreditar. Você tem que ter uma conexão com algo maior. Né? Nós estamos aqui, nós somos corpo e espírito, até que nos prove o contrário, né? Nós vamos em algum momento morrer, então existe uma transição de alguma coisa que eu não sei o que é. Então, eu começo a estudar muito, sabe, sobre filosofia, é uma coisa que eu acho muito bacana, porque até antes de Cristo, e você tem vários textos interessantes sobre esses temas, né? Vários vídeos legais, e eu comecei a trabalhar essa ideia de uma filosofia que chama estoicismo, filosofia estoica, que é isso, é essa questão do controle. Né? Então, quando a pandemia chegou, eu já estava estudando um pouco sobre isso, eu me aprofundei mais um pouco sobre essa questão do estoicismo. E aí, isso me ajudou bastante, porque como eu não tenho um controle, eu fico tranquilo, eu não controlo, entendeu? Então, como eu não tenho controle, a tranquilidade vem ao meu coração, vem ao meu espírito, eu estou tranquilo, estou na paz, então eu vou fazer o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer, me cuidar de quem está mais próximo, né, de mim, da minha família, das coisas. Então, eu começo a ter essa conexão e esse cuidado. Aí a gente vai para a inteligência emocional, né, que essa ideia das emoções. Então, a emoção está dentro de você, né, é interna, dentro de você. Então, como é que você vai controlar essas emoções, entrar nesses estados emocionais? Fazendo uma boa meditação, lendo bons livros, né, dormindo bem, não assistindo o jornal, assistindo a gente aqui, por exemplo, que vai ser bem legal para quem quiser estar vendo, porque isso é uma coisa bacana, é um conteúdo diferente. Então, assim, não ficar nessas coisas, indo nos pormenores, vendo quantas pessoas morreram na sua cidade pela pandemia. Isso não tem controle, vai morrer gente. Né? A gente espera que, na nossa família, pessoas próximas a nós, não venham a falecer por esse motivo. Mas, uma hora ou outra, alguém vai falecer. Né? Não tem jeito. Né? Então, assim, a gente quer controlar o que não temos controle, né? Eu vou fazer uma analogia também aqui, né? Tem um grande player aí da internet que fala o seguinte:
Deus ou o divino, algo maior, te dá uma lanterna para que você possa enxergar somente 3 metros na sua frente. Então, olha só que interessante, a gente planeja como se a gente não enxergasse, né? A gente está planejando o que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, né, esse exercício. Quando o Rogério me comenta assim, o escritor, ele tem que fazer o quê? Textos, escrever, mesmo que ele não venha lançar livros, ele tem que fazer um exercício. Ele pode não lançar mais nenhum livro, ele está desenvolvendo essa habilidade, né? Quando eu falo, eu preciso falar em público, eu preciso desenvolver, através de vídeos, de textos, de livros, essa experiência. Quando eu falo, eu preciso entender sobre marketing, tem vários livros, é a mesma coisa. Então, na sua área de atuação, o que você faz como empreendedor, como empresário, vá buscar uma literatura sobre isso, para entender da sua carreira mais um pouquinho, né? Porque a mudança ela é constante. Eu fiz um MBA em marketing em 2004. Como que o marketing mudou de 2004 para cá, gente? Mas mudou muito. Talvez meu diploma não tenha valor nenhum mais naquela época. O que eu tenho que fazer? Estudar, ler mais, né? Entender as redes sociais, entender esse momento de como é que a internet entra na vida das pessoas e do marketing. Então, isso que é o fundamental. Mas, infelizmente, tem gente que pega o diploma, bota na parede e fala, não, eu sou profissional de tal área e tal, e fica ali, né, achando que as pessoas acham que é uma autoridade, e não é autoridade, né? Porque hoje a gente tem muita coisa nova acontecendo, e esse é o grande desafio, né, do mundo dos negócios, entender que o novo é o caminho, né, entender que a mudança é o caminho. E outra coisa, sobre inovação, que a gente estava comentando daqui a pouco, foi o que você falou, as pessoas pensam que inovar é mudar tudo na empresa, tal, eu preciso mudar as cores da empresa, mudar a logomarca e tal. Não, gente, inovação é uma mudança, às vezes, simples de um processo, às vezes simples de um caminho, do modelo de gestão, né, do que você está fazendo no dia a dia. E aí você pode ter uma mudança maior, né, a gente chama nessa área de inovação uma coisa mais disruptiva que a gente fala, né, na startup pivotar, né, a ideia que o pessoal fala muito sobre isso. Mas o que é? Você transformar essa questão toda. E esse é o grande problema, grandes empresários fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, e até que ponto eles vão sobreviver eu realmente não sei, porque a competitividade ela é global já há muito tempo. A gente fala de globalização já há muito tempo, não é da pandemia para cá, já há muito tempo. E aí, enquanto isso as pessoas ficam nesse negócio, não, vamos ver e tal, e não quer investir em capacitação, né, não quer capacitar o seu colaborador porque acha que vai perder para o mercado. Mas se todo mundo, imaginem, se todas as empresas capacitassem seus colaboradores, nós teríamos um mercado bem melhor em termos de nivelamento, ou não? Bem melhor. Eu falava isso, eu tive hotel aqui em Aracaju por quase 12 anos da minha vida, e eu falava isso para os hoteleiros. Eles tinham medo de capacitar, porque o cara ia sair de um hotel A e ia para o B. Mas se o A qualifica e o B também, não importa se o A vai para o B e o B vai para o A. Não tem problema, os dois são bons, né? Vai estar todo mundo qualificado. Qual que é o problema? Nenhum. E aí ficava nesse mistério, eu vou perder, né? O Rogério é um grande trabalhador meu, não vou dar um curso para o Rogério, vou perder o Rogério para outra empresa. Não, é o contrário. Né? Que o Rogério consiga ir e vencer na vida e ser um grande empreendedor. Tal. Então a gente fica muito preso a essas questões. É aí que está a ideia do mindset. Né? O mindset de crescimento é exatamente esse, entender que eu preciso crescer cada vez mais. Esse é o objetivo. Diego, humildade nesse momento, né, para reconhecer que a gente precisa olhar com mais cautela aquelas ações que a gente vinha fazendo, para estar aberto para aprender com os outros. Tem pessoas que têm muita dificuldade de colocar-se como humilde, né? Acham-se acima das outras pessoas, quando, na verdade, todos são capazes de nos transmitir conhecimento e aprendizagem, desde que nós estejamos abertos para isso. Né? O que tu pensa sobre isso? Bom, Rogério, eu tenho uma filosofia, né, que eu aprendi até na própria Confederação de Jovens Empresários, nessa experiência que eu tive em 2007, né, um pouquinho depois de você foi um pouquinho antes, né, que um amigo lá, empreendedor, falava o seguinte: a liderança tem 3 princípios que são importantes, né, e dentre eles a humildade está no meio, mas são 3 princípios: o amor, a humildade e o desapego. O amor, porque você tem que amar o que você faz, né, o desapego, que você precisa entender que a vida tem que desapegar, porque a vida é desapego, você não pode ficar apegado às coisas materiais. Não é que você não tem que ter as coisas. Eu não tô, muita gente me chama, às vezes, você está querendo virar filósofo. Cara, se eu virar um novo Cortella, eu vou ficar feliz pra caramba, porque o Cortella é um carnal da vida, aí não tem problema nenhum. Eu não me importaria, não, se fosse um deles dois. Seria maravilhoso. Mas, veja, não é questão de filosofia, é questão da verdade. Né? A pessoa que é muito apegada, ela não consegue avançar nas coisas da vida. Então, assim, amor, humildade e desapego. São essas 3 palavras. E a humildade, Rogério, é interessante, porque, assim, eu fico brincando com isso. Se a pessoa diz para você que ela é humilde, ela não é humilde. Porque humildade você não se diz, eu sou humilde. Não, você não diz que é humilde. Né? São os seus exemplos,
o seu dia a dia, o que você faz, é isso que forma a ideia da humildade. Então, cuidado com alguém, não, porque eu sou um cara muito humilde, não, ele é muito prepotente, porque diz que é humilde sem ser humilde, porque não se fala que é humilde, mas é importante demais, é uma característica fundamental, e nos dias de hoje, então, né, do aprendizado, né, da pessoa que tem uma formação inferior à sua, vai te ensinar, vai ser seu professor, né, uma pessoa que não tem formação, mas tem conhecimento de algumas coisas, vai te ensinar, e você vai ter que aprender, né, mesmo achando que ele está errado, você vai escutar, vai aprender. Então, eu tenho essa característica comigo, pessoalmente. Eu busco todas as pessoas que eu tenho convivência, eu tento pegar ali o melhor do que ela pode me passar, né? Todos nós temos virtudes e defeitos, né? Onde tem luz, tem sombra, tá certo? Então, assim, eu busco entender isso aí e absorver, né, o máximo que eu consigo nesse entendimento da leitura e tal, e principalmente de ver os vídeos, de escutar áudios também legais. Então, assim, eu penso muito nisso. Eu já pensava nisso antes da pandemia, né? Não é uma coisa, não é agora na pandemia, né, que eu penso nisso. Eu penso isso já antes, mas potencializou, porque a gente está com um tempo um pouco mais flexível, na verdade é essa, né? Menos reuniões presenciais, menos deslocamento, e a gente consegue ter essas conexões aí nesses momentos. Administrador Diego da Costa, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de bate-papo. Eu vou convidar para a Ana Paula e para a Alessandra trazerem as suas considerações e depois vou te pedir para deixar uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Diego, por este momento, por essa conversa, por esse compartilhamento. E é muito interessante tu trazer todos esses pensamentos e essa filosofia também da liderança, porque para a gente pensar na liderança, a primeira liderança que a gente tem que trabalhar é a nossa, né? É a autoliderança, é a autodisciplina, né? E trazendo essa questão que você fala, os princípios da liderança é amor, humildade e desapego. A gente percebe que os 3 princípios da liderança trazidos por ti são habilidades e comportamentos nossos. Não é nem que se refere ao outro, começa por nós. Então, nós precisamos nos trabalhar primeiro para que a gente possa levar transformação ou, pelo menos, incentivar a transformação no nosso ambiente e com aqueles que estão ao nosso redor. Muita gratidão, Diego, e que possamos fazer muitas outras atividades e muitas outras conversas e filosofar juntos, e que espero que um dia você possa lá estar no mesmo patamar de um Karnal, do Cortella, que eu irei lá te assistir. Muita gratidão. Alessandra Fraga. Aqui, só precisa crescer um pouquinho mais. A barba a careca eu não quero ficar não, careca. Não. Mas ele tá malhado, ele tá bem, Carnal. Ele se puxa. Eu gostaria de te agradecer também, Diego, muito bom tu ter falado isso, essa questão da liderança dos líderes, né? Quais são as habilidades, né, interpessoais, né, comportamentais, as atitudes comportamentais de cada líder. E eu acredito muito nisso, o que tu falaste. Eu trabalho com economia colaborativa há mais de 12 anos, eu acredito que a gente só cresce com o outro, né? A gente só se desenvolve com o outro. Então, essa humildade que as pessoas têm que ter, porque um empresário, um empreendedor, ele vai aprender com o seu colaborador. E essa questão de que tu comentaste de desenvolver os teus colaboradores, o empresário teria que pensar que no momento que ele está desenvolvendo, não é nem até pensar no outro, é uma questão de que ele vai estar se desenvolvendo também, é um crescimento para a empresa deles, esse mesmo pensamento que eles tinham que entender. No momento que tu desenvolve outro, tu está te desenvolvendo e desenvolvendo a tua empresa. Fantástico isso, esse posicionamento, esse pensamento as pessoas, os empresários, os empreendedores deveriam ter sempre. Muito obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Você Diego, quer uma mensagem? Por favor, traga uma ideia para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui. Vamos lá. Show de bola. Eu tenho, assim, eu sempre na minha mente vem sempre um pensamento, né, de um cara. Eu morei em Brasília 14 anos, né? Eu fui para Brasília em 89 e saí de Brasília tempos depois. E tem um grande cara que já faleceu, não está mais entre nós, mas que tinha um pensamento muito bacana, que é o Renato Russo, né? Ele sempre falou coisas incríveis, sem entrar no mérito, né, de que ele
que ele é, o que ele pensa, o que ele fazia, o que ele usou, isso não importa. Mas a mentalidade, ele foi um gênio para o período dele. Ele tem um pensamento que é o seguinte, em uma das músicas ele fala, né, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então isso aí é incrível, porque o amanhã ele não existe ainda, né? A gente está aqui trabalhando. Então aquela ideia do desenvolvimento humano, né? O futuro e o passado, eles não existem. Por isso que o presente se chama presente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Foi um presente para mim, tá certo? Estar aqui com vocês. E vai ser maravilhoso aí trocar mais experiências. O Rogério é um grande amigo já de um bom tempo. E legal falar com vocês duas também, que trazem essa ideia aí, né, das mulheres participando, né, cada vez mais. Muitas mulheres precisam participar cada vez mais para que a gente possa realmente ter aí um futuro muito melhor da humanidade e da sociedade. Obrigado, Rogério. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado, Diego. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Ana Paula. E a gente vai chegando ao final, então, desse nosso bate-papo. E logo estaremos de volta aí com mais um vídeo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.